educação, né, de certa Tem. forma, né? Tipo, eu tava ouvindo esses dias uma reflexão, né, sobre como é absurdo que a grade curricular, ou agora tá começando a mudar, né? Mas que a grade curricular do Brasil há poucos anos era igualzinha de 1930, 1940. Caramba, o mundo mudou muito nesses últimos 80, 90 anos, né? E a grade curricular é a mesma, né? Então, se a gente não incentiva nem o pessoal a saber usar, quanto mais ter cientistas e pessoas da prêmio Nobel, sei lá, nessas coisas, né? É muito fraco o Brasil nisso, né? E não digo nem grade curricular também. O que acontece com um aluno que ele não passa nas provas da 4ª série? Muitas vezes o pessoal fala, vai pra 5ª. Vai arrastando, né? Vai. E aí o cara, é que nem eu quando era pequeno, né? Ó, se eu não tirar 10, eu posso tirar 5 e passar? Eu só estava com 5. Só que depois eu fui obrigado a estudar porque eu queria passar num concurso que era difícil. Agora, se o cara não é obrigado a estudar em momento nenhum, cara, vai ficando. Tá. Então, essa questão da educação no Brasil, da demografia, junto com outros aspectos, é algo que me leva a investir mais fora. Mas tem um fator que ele nem depende da gente, já estava aqui antes da gente. E ele, do tempo da nossa vida, ele é praticamente imutável, que é o fator geográfico também. Se você pensa no Brasil, pô, é um país que tem riquezas naturais, tem um amplo litoral, tem petróleo pra caramba, né? Tem pré-sal, tem a margem equatorial, etc. Só que a geografia americana é ainda melhor do que a nossa, cara. Porque o Brasil ele só tem saída para o Oceano Atlântico, que foi o eixo da economia até metade do século XX. Agora é o Pacífico. Estados Unidos são um dos poucos países que têm saída para ambos os mares. Tá. Sendo que ele também tem outro fator muito interessante. Só tem 2 vizinhos, que são vizinhos bons, México e Canadá. Pô, Bruno, o México não é tão bom assim. Se o México fosse nosso vizinho, seria o melhor. A gente tem muito vizinho, mas são vizinhos que não são vizinhos ricos. Tá. Eu sei que no Brasil muita gente fala, pô, eu sou pobre porque fulano é rico. Como se o cara tivesse tomado alguma coisa de outra pessoa. Mas, na verdade, nas dinâmicas entre países, você vê que muito país é pobre porque o fulano, vizinho, é pobre também. Vamos pegar um exemplo de um país emblemático. Porque, geralmente, países que não têm saída para o mar são mais pobres. Aqui na América do Sul, a Bolívia não tem saída para o mar. É um país mais pobre. E tem um país que não tem saída para o mar, não tem riqueza natural, não tem ouro, não tem prata, não tem petróleo. Se for buscar, não deve ter um saco de carvão para chamar de seu no seu território. O solo não é bom para agricultura. O clima não é dos melhores. A população, não bastando tudo isso, ela é pequena, então tem pouca gente para produzir e fala 4 idiomas diferentes. E idioma é maneira de você produzir mais, né? Me coloca numa roda com 10 brasileiros, eu produzo bem. Me coloca numa roda com 10 japoneses, eu não produzo, eu não entendo o que eles querem. Vou passar o dia todo lá fazendo mímica, né? Para ver se eu consigo me comunicar com os caras. Mas esse país é rico, é a Suíça. E aí há N motivos para isso. Muita gente fala, é paraíso fiscal. No Caribe é cheio de paraíso fiscal, todo mundo miserável. Um dos pontos que ajuda a Suíça, que não tem saída para o mar, é que os vizinhos são França, Alemanha e Itália. Todo mundo é rico. Tá. Aí como eles são ricos, eles podem importar coisas da Suíça, eles podem contratar serviço. Então, ter vizinhos ricos é bom. Vizinhos americanos, Canadá, rico. E o México não é rico, mas se fosse nosso vizinho seria o melhor. Comparado com o que a gente tem de vizinho, exatamente. Né? E aí, se você pega também, dentro do território americano, eles têm a bacia do Mississippi, que é uma bacia que tem muitos quilômetros de rios navegáveis. É uma bacia com quilômetro de rio navegável do mundo. Isso propicia para os americanos o menor custo de frete hidroviário do planeta. E transportar por rio é muito mais barato que por ferrovia, que por sua vez é muito mais barato que rodovia. Por que no Brasil tudo é muito caro? Um dos fatores é, a gente tem ferrovia e hidrovia aqui? Não. No geral, a gente usa rodovia para transportar carga. Então, com isso, os americanos têm uma outra vantagem. Eles expandiram para o oeste para não ter mais vizinhos, né? Tem um amplo território, tem muita riqueza natural. Aí você vai pegar e comparar com outros países, a Rússia, por exemplo. Cara, não tem saída para o mar boa igual os americanos. A China, mesma coisa, não são autossuficientes em energia nem em alimentação. Então, os fatores geográficos lá também são muito favoráveis. A gente pode falar que, pensando em fatores econômicos, os Estados Unidos, eles ganham a loteria geográfica do mundo. Sim. São um dos países com a melhor geografia atualmente. Eu nunca tinha pensado nisso, né? De ter saída para os dois oceanos, né? E ter vizinho. Da hora isso daí, né? E aí, então você gosta mais de investir no exterior. Aí o seu investimento seria tipo assim, ter dólar, criptomoeda e ações do exterior, por exemplo? Eu não tenho dólar parado no exterior. Assim como as pessoas que estão assistindo não deveriam ter real parado aqui no Brasil. Né? Tem que estar comprado em alguma coisa, que no caso de uma empresa, né, vai gerar fluxo de caixa. No caso de renda fixa, você está comprando algo que vai te pagar juros. Está comprando uma dívida de alguém. E no caso de cripto, aí depende
de narrativa em altcoins, e no caso do Bitcoin, compra porque é escasso e deve ter muita demanda ao longo do tempo. É verdade que você tem 80% da sua carteira em cripto? Atualmente, mas não foi sempre assim. Caramba, bastante, hein, mano? É bastante. Nossa, mano. É E aí, bastante. qual que é a sua estratégia para investir em cripto? Eu considero que cripto, ele é quase uma coisa à parte, assim. É mais ou menos como o cara que ele começa a investir e ele fala, pô, tô 50% em renda fixa e 50% em renda variável, mas ele tem o imóvel dele, que na verdade a maior alocação que ele tem é o imóvel dele. Eu considero que o Bitcoin é o meu imóvel, digamos assim. Então você não pensa em vender seus bitcoins, por exemplo? Eu penso, mas não simplesmente para rebalancear minha carteira a qualquer momento. Porque se fosse assim, eu teria que ter vendido já há muito tempo. Tá. Só que esse ano o Bitcoin ele triplicou de preço, do começo do ano para cá praticamente. Agora deu uma queda, né? Mas tá mais do que dobrou. Entendeu? Então, se eu fosse ficar toda hora vendendo para comprar outras coisas, usando palavras do Peter Lynch, que era um mega gestor americano, eu estaria piorificando a minha carteira. Que ele fala, cara, se você ficar vendendo o que subiu o tempo todo para comprar o que caiu, você tem um jardim onde você está cortando as rosas e regando as ervas daninhas. Então, nem sempre você tem que ficar rebalanceando dessa maneira. Tem que pensar, será que em termos estruturais está correta a minha carteira? E eu, inclusive, penso, lógico que depende das pessoas que estão assistindo, mas no meu público, muita gente classe média, as pessoas investem muito menos fora do que deveriam. Porque o emprego do cara depende de uma empresa aqui do Brasil. Ele já tem um imóvel aqui no Brasil. E aí, quando ele vai investir, ele tem tudo aqui dentro. Acho que ele tem que ter pelo menos 10% lá fora. Tá. Até porque em cesta de consumo do brasileiro, uns 10% depende de coisas que são dolarizadas, né? Tá. Você pega o brasileiro que mora aqui em São Paulo, por exemplo. O cara acorda de manhã com o despertador do celular dele. A empresa do celular, ela é brasileira ou não? Não. Pode ser uma Apple, o cara que tem mais dinheiro, um Samsung, ou outra empresa que não é daqui. Aí ele vai olhar o WhatsApp para ver se alguém falou com ele. O WhatsApp é da Meta, uma empresa americana. Aí alguém falou com ele, ele teve uma dúvida do que responder pro cara. Ele vai pesquisar no Google, a empresa é americana. Aí um dos resultados do Google é um vídeo seu no YouTube. O YouTube também é do Google, né? Da holding da Alphabet. Também é americano. Aí o cara levanta, vai escovar o dente com a pasta Colgate. É americana. Aí vai pra cozinha, vai tomar o café. Ah, mas é Três Corações, não é uma marca nacional. Mas o café é uma commodity, negociado em mercado global. O preço é em dólar. Então a gente vive em dólar, mas não percebe. Tá. Só que a gente não tem renda e nem patrimônio em dólar. Aí quando o dólar bate 6, isso encomenda preços mais caros e o cara não tem defesa e direito contra isso. Tá. Não, e é interessante o que você falou, porque assim, você tinha comentado, né? As minhas empresas são no Brasil. Então eu prefiro investir lá fora. Só que alguém pode pensar, ué, mas eu não tenho nenhuma empresa. Mas é o que você falou. Você tem o salário que é do Brasil. Você tem o fundo de garantia que é do Brasil. Você tem tudo é do Brasil, né? E nada lá fora, né? Então, mesmo que você não seja um mega empresário, é a importância de você diversificar e colocar mais coisa lá, né? Mas aí, pensando na cripto, desses 80% que você tem, quanto por cento mais ou menos está em Bitcoin? Aí, o que você gosta mais? Ethereum? Você diversifica? Você compra meme coin, por exemplo? Eu diria, né? Porque toda hora tá variando, mas uns 96% são Bitcoin. Caramba! Tá. Então eu sou quase o que o pessoal de cripto chama de maximalista. Apesar de que o maximalista estaria olhando aqui comentando agora, você não é porra nenhuma, porque maximalista é quem só tem Bitcoin, você tem essas shitcoins que eles falam, tá, né? Que é 4% só. Exato. Pouquinho. Mas por que eu tenho outras? Com o único objetivo de que eu acho que essas outras podem subir mais que o Bitcoin e eu consigo trocar por mais Bitcoin depois. Tá, a ideia é ter Bitcoin, né? É porque você pensa em longo prazo para cripto, a única coisa que eu acho que dá para carregar para longo prazo realmente é o Bitcoin. Tá. As outras, elas são muito mais especulativas, são grandes experimentos. O Bitcoin é aquilo que é em cripto, já está passando no teste do tempo, né? Apesar de ser relativamente novo, começou em 2009, a gente está falando de 15 anos. Só que são 15 anos em uma época onde a disrupção é constante.